ter tempos ainda melhores, apesar de tudo que nós estamos vivendo nestes dias. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Eu gostaria que você separasse o teu suco de uva, o teu pão, para nós cearmos juntos, para nós abençoarmos o teu pão, o teu suco de uva. Hoje é o dia da nossa ceia. E a palavra tem nos ensinado profundamente nestes dias de confiar naquilo que Deus instituiu. Isso tem fortalecido cada um de nós neste tempo em que nós estamos em casa, recolhidos, muitos não podem sair, alguns fazem parte do grupo de risco, tem que se cuidar ainda mais, mas nós cremos que as coisas que Deus instituiu para nós celebrarmos traz proteção sobre nós, traz proteção sobre a nossa casa. E nesse espírito eu gostaria que nós celebrássemos a ceia nesta manhã, não apenas como um ritual, mas com algo que traz um profundo sentido na realidade do mundo espiritual. Não é apenas uma coisa que nós fazemos por costume, mas é um momento em que nós lembramos da força que nós temos como corpo de Cristo, do poder que há nessa realidade que é o corpo de Cristo Jesus, que somos nós, a sua casa, a sua igreja, a sua família. Este é o momento de nós lembrarmos, nós ceamos para nos lembrar que somos a mesma família. Isso nos dá força, isso nos fortalece, isso nos protege. Que Deus esteja trazendo essa força sobre a sua casa, sobre a sua família, esse poder que há na celebração do pão, do vinho, do corpo e do sangue de Jesus que foi derramado por nós. A palavra fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, o apóstolo Paulo fala: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Pegue o seu pão, né? Tomou o pão, diz a palavra. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pai, nós apresentamos diante de Ti este pão, pão da ceia, em memória de Jesus Cristo e da sua obra tremenda na cruz. Corpo que foi dado por nós. Queremos celebrar esse acontecimento que nos salva, que nos redime completamente. Em nome de Jesus, abençoamos este pão. Neste momento de ceia, recebemos a Tua bênção, a bênção de pertencermos ao Teu corpo, em nome de Jesus. Diz a palavra que por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelo Teu sangue derramado na cruz do Calvário. Tão precioso sangue que nos libertou da culpa, do pecado, da condenação. Fazemos isso em memória de Ti, em nome de Jesus. Amém? Então você pode celebrar, pode comer o teu pão, beber o teu vinho, reunir com a tua família, partir o pão dentro da sua casa e receber essa bênção que é a ceia do Senhor.
de ti. Mais de ti. Mais de ti. Mais de ti. E menos de mim. Menos de mim. Menos de mim. Menos de mim. Mais de ti. Amém, queridos. Graças a Deus. Somos um povo só, um corpo só, uma comunidade só, a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Espírito. É isso que nós celebramos nesta ceia. Amém? Agora nós vamos passar um breve vídeo sobre a nossa campanha. Nós estamos na campanha da bênção da família no mês de maio. Tempo muito importante, nós temos aprendido, eu creio que de maneira um pouco mais forte nestes dias, como é bom estar em casa, em família. Muitos já estão cansados de estar em casa, eu ainda não me cansei, eu gosto de estar em casa, gosto de estar em família, né? Então vamos aproveitar esse mês de maio para nós refletirmos sobre isso, sobre a bênção da família. Amor, respeito, perdão. Essas são as bases para um ambiente familiar saudável, e um ambiente saudável produz frutos saudáveis. Cremos que a sua família nasceu para ser feliz. Participe conosco da campanha A Bênção da Família e desfrute dos milagres de Deus na sua casa. Em maio, nas igrejas Sara Nossa Terra. Este é um domingo do Dia das Mães. Nós estamos celebrando essa data e o quinto mandamento dos 10 mandamentos estabelecidos por Deus ali no capítulo 20 do livro de Êxodo. Você sabe que no verso 12 fala: honra teu pai e tua mãe, que é um mandamento, está dentro de nós. Ainda que não estivesse escrito ali, nós sabemos isso. Algo nos diz. Honra teu pai e tua mãe. E é interessante que no verso 12 ali do livro de Êxodo, do capítulo 20, fala que nós temos que honrar pai e mãe, dá essa ordem, esse comando de nós honrarmos pai e mãe. E diz: para que viva longos dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. E Paulo fala isso também no livro de Efésios. Paulo repete esse mandamento e diz que esse é o primeiro mandamento com promessa. Para que viva bem, Paulo fala, para que viva longos dias sobre a terra. Essa é a promessa. Se eu honro meus pais, se eu tenho essa postura de abaixar minha cabeça, quando meus pais falam, se eu tenho essa postura de obediência, essa postura de atender, essa postura de honrar os pais, que sempre foi muito forte no Oriente, tanto no Oriente Médio, ali entre os árabes, os judeus, na cultura judaico-cristã, na cultura árabe, na cultura oriental, é muito presente essa reverência em relação aos pais. E era assim também na cultura ocidental,
De um tempo para cá isso mudou um pouco, há uma relação de conflito de gerações, que é algo que não era tão comum como pode se pensar antigamente. Ao contrário, os pais sempre foram ouvidos de modo reverente na cultura judaico-cristã. Há uma mudança no século XX, em relação, a partir do século XIX, no século XX, em relação a essa honra que nós devemos aos nossos pais. Isso foi se perdendo para o nosso prejuízo, porque é tão bonito quando você vê uma família que honra seus pais. Há uma beleza nessa postura, nessa atitude, e é o que a Bíblia comanda. E hoje é oportunidade para nós lembrarmos disso, Dia das Mães, e honrar as mães, que merecem isso mais do que ninguém, e que nossos pensamentos nesta manhã possam se voltar para as nossas mães. Nossa mãe, aquela mãe que nós temos, que nos trouxe a vida, que para alguns já não está mais presente, já partiu, como é meu caso, como é o caso da Jussara. Mas nós temos nossas esposas, que são as mães dos nossos filhos, das nossas filhas. São mães. Tem você que é mãe, tem você que está aí na sua casa. E merece ser honrada, merece receber isso, receber essa honra. Neste mês de maio, que nós sabemos, na nossa terra, nós dedicamos esse mês à família, para nós refletirmos sobre a importância da família. É um mês para valorizar essa realidade. E nada mais indispensável na casa do que a figura da mãe. Algumas famílias perderam isso, e com isso deixou um vácuo tremendo na vida dos filhos, da casa, a ausência da mãe. Como aquela figura preenche a casa, o lar. Como o lar depende daquela pessoa ali. Todo mundo se volta para a mãe em vários momentos da vida, especialmente naqueles que nós precisamos de amparo, de uma boa palavra, de ternura. Quem nos ensina a ter ternura? Quem nos ensina a ser compassivo, ter misericórdia? E é maravilhoso ver isso, queridos, porque a família não é uma coisa que está aí e que aconteceu por acaso. Nem a mãe. Eu queria falar depois sobre isso. Nós temos a tendência de olhar para as coisas como elas estão aí porque elas são assim e devem ser assim. Mas não, estão aí porque Deus fez assim. Deus criou essa realidade. Deus inventou a mãe. E hoje é dia de honrar cada uma delas que nos ouve, de você parar e falar assim, que coisa maravilhosa é a figura da mãe, ainda que você não tenha mais, mas certamente você tem uma mãe perto de você. Mesmo Jesus, no seu momento de sofrimento, nós vemos lá em João, quando Jesus está morrendo, ele ainda tem uma palavra de preocupação, de cuidado, de honra para Maria, sua mãe, que estava ali ao pé da cruz, diz a Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 19, a partir do verso 25, diz assim, junto à cruz de Jesus estava a sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, diz a palavra, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, isto é, ao lado dela, esse discípulo é João, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em casa. Jesus mostrando aqui na hora da morte, na hora da agonia,
na hora que estava tomando sobre si os pecados do mundo, mesmo naquele momento insuportável, ele teve um olhar de preocupação, de cuidado, falando para João: João, cuida da minha mãe, receba a minha mãe, eu coloco, assim como eu cuidei de você, agora eu coloco a minha mãe aos seus cuidados. E assim devemos ser todos nós. E eu gostaria de refletir hoje sobre a maternidade, sobre o significado da maternidade, sobre a beleza dessa realidade de que você não é jogado no mundo. Nós não somos atirados no mundo, mas somos recebidos pelo colo da nossa mãe. Naquele aconchego, naquela coisa que nos faz acalmar, que faz a criança acalmar. Quer dizer, você nasce debaixo de um arco de ternura, né, de amor, de carinho, graças a essa pessoa que te gerou, já te gera debaixo de amor, de ternura, de carinho. E eu creio que isso mostra o cuidado de Deus por nós. Por quê? Eu gostaria de destacar alguns pontos sobre isso. O primeiro ponto que eu vejo, que a maternidade me faz pensar, é que a maternidade não é um dado da natureza. Ah, não, a mãe natureza, não foi a mãe natureza. A maternidade é uma invenção de Deus. Deus criou a mãe. Entenda isso. E eu acredito que essa criação de Deus revela muito sobre quem Ele é, sobre o seu caráter, sobre o seu espírito, sobre o que Ele pensa. Porque quem criaria e planejaria alguém que sofre do modo como sofre, que sente do modo como sente, que ama do modo como ama, se não tivesse em si mesmo esses sentimentos, essa aptidão, essa disposição de sofrer por alguém? Quer dizer, a maternidade revela o caráter de Deus. Só um Deus com muita sensibilidade podia inventar a maternidade. Nós temos a tendência de olhar para a realidade e achar que as coisas são assim porque elas são assim, como se fosse algo automático, como algo que acontece por acaso. Mas não, a natureza não existe por acaso, ela foi criada por Deus. A realidade, tudo que existe, tem o dedo, o selo de Deus. Jesus, tem uma passagem em Mateus 10, 29, que Jesus fala assim: não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, nenhum deles cai em terra sem a vontade de Deus. Preste atenção no que Jesus está falando. Você não vende alguns passarinhos por algumas moedas? Nenhum passarinho como esse cai na terra sem a vontade de Deus. O que Jesus está dizendo com isso? Nada na realidade acontece por acaso. Nada, sabe? Deus controla as coisas. Deus criou as coisas que existem. E Deus mantém, Deus sustenta e continua a governar as coisas que existem. É isso que a palavra está falando aqui. Quer dizer, que a realidade não existe por acaso. Um passarinho não cai na terra por acaso. Uma família não existe por acaso. A sua família não existe por acaso, por acidente. Não encontrei, eu gostei. Não. Há um Deus na história que inventou isso, que criou isso. Claro que é um campo imenso de liberdade para o homem, para o bem e para o mal. Mas as estruturas que existem, Deus é que fez. Deus é que concebeu a família, e no coração da família a mãe. A Bíblia fala lá em Isaías capítulo 45, verso 11, assim diz o Senhor, Isaías 45, 11, o Santo de Israel, aquele que o formou,
perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra. E criei nela o homem. Eu o fiz. Deus está falando, eu fiz o homem como o homem é. Eu fiz o homem do jeito que ele é. E as minhas mãos estenderam os céus. Eu acho incrível que a Bíblia fala que Deus estendeu os céus, e hoje a ciência confirma que o universo está em expansão. Deus está estendendo o universo. Por isso o universo expande. E a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. E no verso 18 desse mesmo capítulo ele fala assim: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu, o Senhor, e não há outro. Quer dizer, Deus fez as coisas como são, elas não estão aí porque elas estão aí. Como um acidente, como uma evolução da realidade, como uma evolução das coisas apenas. Há uma evolução, é claro, as coisas estão mudando. Mas é porque Deus fez assim. Não por um acidente biológico. Eu estou dizendo isso porque a gente olha para a mãe, para essa coisa infinita que é o coração da mãe, e acha que não foi Deus que fez assim. A mãe mostra quem Deus é. A família mostra quem Deus é. E das realidades na vida, que uma das que mais expressam a sensibilidade, a genialidade de Deus é a família. O que é mais genial do que a família? Esse pequeno pelotão, essa fortaleza. Se uma pessoa que já falou isso, que a família é o nosso primeiro e pequeno pelotão, quer dizer, a família sempre defende a gente. Dentro da família você sempre tem proteção. A gente erra, mas a família defende a gente. Um irmão pode fazer alguma coisa errada, a gente pode discutir, entrar em conflito, mas se alguém de fora vier criticar, nós não deixamos. Porque a família é o nosso pequeno pelotão. É o primeiro grupo que luta por nós, que nos defende. Meu pequeno pelotão, minha família, minha casa, meu lar. Coisa maravilhosa. Deus fez assim. Então a primeira coisa que nós temos que entender, Deus criou a família, a mãe, a maternidade. E essa criação mostra quem Deus é, mostra a sua bondade, mostra a sua benignidade, mostra a sua beleza. Número 2, a mãe é um sinal no mundo de que Deus existe e de que Deus se importa. Porque duas coisas nós precisamos saber sobre Deus para viver uma vida espiritual sólida, saudável. A primeira é que Ele existe, como diz Hebreus capítulo 11, né? A palavra de Deus fala em Hebreus que quem se aproxima de Deus deve saber que Ele existe. Há um Deus no céu, você tem que crer nisso. Muitos parece que perderam essa fé, mas há um Deus no céu, um Deus não só que existe, mas que está ativo no mundo. Deus governa, por isso nós oramos, Pai Nosso, né? Por isso nós oramos, venha o teu reino, porque nós cremos que há um Deus que se preocupa com o mundo, se preocupa com as coisas grandes e com as coisas pequenas, com a tua vida, com a tua dor, com a tua angústia. Quando eu digo venha o teu reino, eu estou reconhecendo que esse Deus intervém no mundo, intervém na realidade, na minha família, na minha vida, nas minhas dores. Venha o teu reino, você diz no Pai Nosso. Você está chamando Deus para a sua realidade, para que Ele interfira com a bondade do seu governo naquela situação que aflige você. Quer dizer, eu quero atrair essa influência, esse poder, essa coisa boa. Venha o teu reino para a minha realidade. Deus existe. Mas você tem que acreditar que isso é verdade. Porque não adianta eu, como a maioria das pessoas faz, a maioria das pessoas acredita que Deus
existe, mas vive como se Deus não existisse. Porque na sua vida não invoca Deus, não se relaciona com Deus, não dá importância para o que Deus diz. Não adianta eu dizer, eu acredito em Deus, se eu vivo como se Deus não existisse. Eu tenho que trazer essa realidade para mim, eu tenho que me dobrar a essa realidade, que é a realidade da pessoa de Deus. Crer que Deus faz diferença. Que Deus existe, algo nos diz, mesmo quando nós não somos crentes. Até o ateu sabe que Deus existe, diz o apóstolo Paulo. O ateu sabe, ele nega, mas sabe que Deus... A Bíblia traz uma afirmação no livro de Romanos, que é uma afirmação surpreendente. Porque a Bíblia diz que aquele que nega a Deus e diz Deus não existe, esse sabe que Deus existe, diz a Bíblia. E por isso, a incredulidade, segundo o conceito bíblico, segundo o que diz o apóstolo Paulo, segundo o que afirma o livro de Romanos, a incredulidade não é apenas uma atitude que a pessoa tem, desculpável, o que eu posso fazer? Eu não acredito. Eu gostaria de acreditar, eu já ouvi, você já deve ter ouvido alguma pessoa dizer isso, eu gostaria de acreditar em Deus, mas eu não consigo. Isso não é verdade, diz o apóstolo Paulo, porque na alma de cada um está escrita a presença de Deus. Cada um sabe dentro de si que Deus vive. Ainda que negue isso, ainda que refute isso, é o que diz a palavra. Há em nós um senso do divino, um senso de que Deus vive. Isso se prova, porque não há nenhum povo que não tenha alguma espécie de religião, nenhuma tribo, nada que você encontre. Nós intuímos que Deus existe, ainda que de forma errada, ainda que de forma primitiva, algo em nós fala que Deus vive. E nós temos a necessidade de Deus, de tocar na transcendência, de tocar em algo que está além de nós. Nós temos essa tendência, ainda que neguemos isso. Mas isso aparece quando a gente ouve uma música, quando a gente vê uma obra de arte que toca na nossa alma, parece que a gente sai de nós, aquele momento de arrebatamento, de alegria que vem sobre nós e nós muitas vezes não entendemos de onde vem. Momento que a vida parece maravilhosa e eu pareço que sou elevado. Nesse momento eu estou entrando em contato com a realidade de Deus. Ainda que negue, ainda que eu feche meu coração, fale, não, Deus não aprova, Deus não existe. Mas eu sei que existe. Minha alma sabe muito bem, diz o Salmo 139. O senso de Deus está em todos nós. Mas isso não é suficiente. Não basta saber que existe um Deus. Eu preciso saber que Deus se importa. Eu preciso saber que Deus me conhece. Eu preciso saber que Deus sabe o meu endereço. Eu preciso saber que Deus sabe o que se passa na minha alma e que ouve a minha oração quando eu oro. Há uma grande diferença em você dizer Deus existe e você dizer Ele ouve a minha oração. Por isso diz o salmista, bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Um Deus que se importa, um Deus que tem ternura, um Deus que não me jogou na existência, não ligou o relógio do mundo e do universo e foi embora, como muitos acreditam. E um dos grandes sinais de que Deus se importa, uma grande sinaleira na estrada da vida, uma grande placa de sinalização de que Deus se importa com você, é a sua mãe. A mãe é uma realidade estampada na vida para mostrar que há um Deus e que o Deus que há se importa conosco. Por isso Ele criou sua mãe, por isso Ele nos fez vir a vida nos braços das nossas mães. Deus criou a maternidade, essa poesia no coração da família, porque Ele é um poeta tremendo e se importa conosco. Nos ama, diz Isaías, vamos ler, capítulo 49, verso 14. Porém, Sião diz, já me desamparou o Senhor e o meu Senhor se esqueceu de mim. Povo de Deus reclamando de Deus. Porém, Sião diz, já me desamparou o Senhor
e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti, eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Deus está falando, eu criei o amor da mãe, diz Deus aqui nesse texto, para expressar o meu amor por ti. E Deus fala, meu amor, povo de Israel, é como o amor de uma mãe, um amor que não se esquece, o amor que está sempre perto, o amor que não abandona, mas ainda que, diz Deus, ainda que existe, que nós sabemos que infelizmente às vezes existe uma mãe desnaturada, diz a palavra aqui, ainda que haja uma mãe desnaturada que se esqueça do seu filho, eu não sou esse tipo de mãe, diz o Senhor. O meu amor é diferente. Meu amor não se esquece. Meu amor é o amor de uma mãe verdadeira. Da mãe que eu planejei, que eu criei, por amor de ti. Eu me importo, por isso criei a mãe, é isso que Deus está falando aqui. Amém? Número 3, nossa mãe é um símbolo da graça de Deus. A graça de Deus. Deus nos ensina o que é graça através da mãe. A religião nos diz que se eu me comportar bem, eu mereço o paraíso. Essa é a lição das religiões. Toda religião, se você pegar a religião grega, se você pegar as religiões espírita, o espiritismo, qualquer religião que exista, mesmo o judaísmo, a mensagem central é a seguinte: seja bom, comporte-se bem, faça tudo que for bom, que você merecerá o paraíso. O cristianismo é a única fé que diz: nada que você pode fazer te salva, porque você já está condenado de Jesus. Eu não consigo me salvar, mas a graça de Deus me salva. Salvação é pela graça. Deus me salva de graça. Não porque eu sou bom, mas porque Ele é bom. É a bondade dEle que me salva, e não minhas boas obras. Isso é graça de Deus. Isso é o significado da palavra graça. Quer dizer, eu disse domingo passado que a graça de Deus reflete dois aspectos. Um é esse poder que eu tenho de saber que já sou aceito por Deus. Ele me aceita. Porque Ele é bom. Não porque eu sou bom, mas porque Ele é bom. Isso me dá força para seguir os seus passos, para andar nos seus caminhos, né? Mas também a graça de Deus cria para mim uma nova oportunidade, um novo amanhã, porque me levanta, porque me perdoa, porque me aceita apesar das minhas falhas. A graça é muito parecida com o ambiente da família. A graça de Deus se assemelha muito ao ambiente da família. Por que a gente... Esses dias eu estava vendo uma pesquisa sobre o mau comportamento, principalmente o comportamento de ira. Onde é que a gente perde mais a cabeça? Onde que a gente faz mais besteira? É no ambiente da família. Por quê? Porque na família eu estou num ambiente de graça. Eu não vou ser rejeitado se a minha feiura aparecer. Na família eu sou aceito como eu sou, apesar das minhas imperfeições. Todo mundo sabe das minhas imperfeições na minha família, e mesmo assim me ama. Você quer realidade mais maravilhosa do que essa? Você poder ser você mesmo
e mesmo assim ser aceito, ser amado. Não que você vá abusar disso, mas somos imperfeitos, a gente erra demais. E mesmo a gente errando demais, somos amados na nossa casa. Isso é graça. Se você quer entender o que é graça, entenda essa liberdade que a intimidade familiar permite entre nós. Como é bom ser aceito, com nossos defeitos, com nossas imperfeições. E quem mais nos aceita? Mais do que ninguém. Com todas as nossas imperfeições. Você quer saber um modelo mais espetacular da graça de Deus? Olhe para o amor de uma mãe. Nada mais gracioso que o amor de uma mãe pelo seu filho. Às vezes até exagerado. Porque a graça de Deus é temperada com a disciplina que Deus nos traz, a disciplina que a vida nos traz. A graça da mãe é abundante. Quando é da avó, então, já é exagerada. A mãe já chega até a se irritar com a graça da avó, que estraga os filhos. Não era assim que você me tratava quando eu era seu filho, agora você quer tratar assim seu neto. Que coisa boa é o ambiente da família e que no coração da família a presença da mãe. Mas como honrar a mãe para terminar então? De que maneira nós vamos honrar a mãe? Primeira coisa, seja grato. Manifeste gratidão. Expresse, diga muito obrigado, minha mãe. Diga para tua esposa, muito obrigado, porque você tem sido demais com meus filhos. Você é a melhor mãe do mundo. Hoje eu escrevi para a Jussara isso. Você é a melhor mãe e a melhor esposa do mundo. Para nós é mesmo, não é? E as filhas fizeram para ela um café da manhã, que você tem que... Por isso que nós atrasamos um pouco aqui, porque as filhas fizeram um café da manhã para a Jussara, com enfeite. A Júlia corta uma mão, faz um coração com uma mão, corta a banana de um jeito, mas uma coisa linda, né? Por quê? Porque ela merece. Isso é expressar gratidão, seja grato. Veja nela a expressão do amor de Deus, uma invenção, uma obra de arte das mãos de Deus. Fale, elogie, agradeça. Número 2, seja gracioso, não cobre. Eu estava dizendo aqui que nós, essa geração que começou a atribuir a culpa das suas dores emocionais aos seus pais, por uma linha psicológica, psicanalítica que se desenvolveu nos últimos tempos, em que as pessoas passam a olhar com suspeita para os seus pais e atribuir aos seus pais as suas dores emocionais e a culpar os seus pais por todos os problemas emocionais que se vive. Criou uma ruptura entre as gerações, lamentável. Não culpe a sua mãe por suas dores, nossas dores são as nossas dores, as dores deles, eles também as tiveram. Vamos olhar com amor, com respeito, sem cobrança. Vamos tirar dos nossos olhos toda a cobrança dos nossos pais. Nossos pais merecem ser honrados, ser amados, receber nossa gratidão, e não esse olhar de suspeita que essa geração, que essa linha maligna desse último século trouxe para o ambiente da cultura, de olhar para os pais como se eles fossem responsáveis pelas fraquezas que eu carrego comigo, e eu não tivesse responsabilidade por isso, mas a educação, a maneira como me trataram. Que loucura é essa? É claro que nós temos que administrar nosso passado,
e que dentro do passado há problemas de relacionamentos também dentro da família que nós temos que identificar. Mas uma coisa é ver isso como algo normal, como parte da vida, como parte da imperfeição da vida. Outra coisa é jogar toda a carga de culpa sobre nossos pais. Não tenha um espírito de cobrança. Olhe com graça. Seja gracioso com a tua mãe. Seja generoso com ela. E seja amoroso. Lembre-se que o amor é uma atitude. O amor é um movimento em direção ao outro. O amor é um movimento benigno na direção do outro. Um movimento que eu escolho fazer. Não preciso estar sentindo vontade de fazer. Não preciso estar com emoção determinada para fazer esse movimento na direção do outro. O amor, diz o apóstolo Paulo, é um caminho que eu escolho fazer, que eu escolho caminhar. Então faça esse caminho hoje na direção da tua mãe, diga que ela é importante. Faça-se presente, esteja perto. Bom, hoje nós não podemos estar perto das nossas mães, né? Muitos não podem estar perto, muitos não podem abraçar, muitos não podem nem visitar a mãe. Que tempos estranhos estamos vivendo. Mas faça um movimento. Faça um movimento de cuidado. Jesus fez um pequeno movimento na cruz que significou tanto para Maria. João, cuida da minha mãe. Eu vou. Mas eu quero que minha mãe seja cuidada. Porque amor é cuidado, amor é movimento, amor é ação, atitude. Ligue para ela, diga que ela é importante, diga que ela é preciosa, diga que ela é uma pérola. A melhor mãe do mundo. Diga isso para tua esposa, em nome de Jesus. Amém. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama, Ele me amou. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama, Ele me amou, e Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Ele me ama,
Pai, nós te louvamos por esta manhã maravilhosa. Oramos pelas mães, abençoamos as mães nesta manhã. Que elas recebam a nossa gratidão, em nome de Jesus. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Feliz Dia das Mães. Seu olhar de Cada uma graça ouça nos isso, atrai a redenção. vindo do coração dos seus filhos. Em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer. Nós queremos te honrar, Pai, e nos lembrar de ti. Na figura de cada mãe, ver ali a beleza do teu Espírito, a beleza da tua criação, a beleza da graça de Deus. Em nome de Jesus, seja com cada mãe, atenda às suas orações, atenda o clamor de cada mãe por seu filho. Em nome de Jesus, olhe para cada lágrima que tem sido derramada. Recolha no seu odre, como diz a tua palavra, as lágrimas das mães pelos filhos, que não caiam em vão, mas semeiem a terra e o coração de cada um deles para que venham até a ti. Em nome de Jesus nós oramos nesta manhã, Pai. Aleluia. Amém. Aleluia. Maravilhosa essa palavra, recebo em nome de Jesus. A maternidade é um presente de Deus. Nós aprendemos, a amar quando nós recebemos esse presente, Cada filho é um presente de Deus. É algo que para mim é mais precioso, o presente mais precioso que eu recebi de Deus. Foram cada uma das minhas filhas. Eu sei que você sente o mesmo. E eu quero te abençoar agora, profetizar sobre a tua vida, você que é mãe. Que os sonhos de Deus se cumpram na tua vida. Que o sonho de Deus sobre cada um dos teus filhos se cumpram. Que você possa ser uma mãe satisfeita, feliz. Uma mãe colaboradora nesse processo de Deus, nessa obra linda que Ele tem na vida dos teus filhos. As pessoas dizem que os filhos são para o mundo. Eu nunca gostei dessa expressão, porque eu creio que os nossos filhos são para Deus. Deus criou os nossos filhos para Ele. E eu profetizo que as minhas filhas e os teus filhos serão para Deus. Serão para a glória de Deus. Vão ser discípulos de Yahvé, como diz a palavra. As filhas serão como pedras de palácio. E os teus filhos serão como flechas nas mãos do guerreiro que vão acertar o alvo. Todos eles, que o Senhor esteja recolhendo agora e colocando embaixo das suas asas. Aqueles que estão longe, voltem agora para os braços do Pai. Os desviados, os enfermos sejam curados. Aqueles que estão em trevas, vejam a luz de Cristo brilhando nesse momento. Os que estão viciados, drogados, presos, sejam libertos em nome de Jesus. Profetizo sobre a tua vida, mãe. A glória de Deus, a graça de Deus, a força de Deus. A esperança vai brotar no teu coração. Você que está desanimada, receba ânimo agora. Você que está perdendo a fé, receba uma fé nova que vem do trono de Deus. Para ver o invisível. Para ver aquilo que não existe como se já existisse. E ainda nessa terra nós veremos a obra de Deus nos nossos filhos. Ainda os teus olhos verão, como disse Jó. Os teus olhos verão a felicidade, a glória, a prosperidade dos teus filhos
Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Levanta a tua mão sobre a tua casa, sobre a tua família. Dê graças a Deus, ao Deus de Israel, que tem sido bom conosco. Deus que é bom e cuja misericórdia dura para sempre, está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Vá para a melhor semana da sua vida. Aleluia! Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. 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 E Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Glórias a ti, obrigado por esse culto maravilhoso. Te entregamos esse domingo maravilhoso nas tuas mãos, Senhor. Amém, igreja. Amém, irmãos.